Quero compartilhar com vocês um texto que eu acabei de escrever no meu blog, no meu Facebook, e eu quero lê-lo para vocês. Qual é a diferença entre ser de esquerda e ser de direita, pelo menos no Brasil de hoje? E até com exemplos históricos de sempre. E não me venha dizer que não és nenhum nem outro. Aqueles que dizem, meu partido é o Brasil, ou são tontos que se deixam levar pelo momento, pelo rebanho, desinformados, ou são direitistas mesmo, ou pior, direitistas sem saber, né? Ou pior, enganados por uma elite do atraso e direita entreguistas, patriotas de fachada e de araque, antinacionalistas que só manipulam e enganam a classe média, né, que não se vê como classe trabalhadora, se espelha na elite, e os pobres sem consciência de classe, tal como o sociólogo Gessé Souza viu bem em seus livros mais recentes. Ele escreveu uma trilogia, né, A Ralé Brasileira, sobre os pobres, A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, e o mais recente, A Classe Média no Espelho, né, as três grandes classes clássicas do Brasil. Também não dá para relevar quem se diz de centro neste momento, com essa extrema-direita desastrosa que se arvorou no poder com mentira, mero antipetismo, fake news, demagogia, com antipensamentos anacrônicos em relação ao pensamento contemporâneo do mundo inteiro e pautas impossíveis de se dialogar ou negociar, porque ultrapassa o conservadorismo e chegaram no nível do extremismo produzido pela burrice. Conservador culto, não confundir com extremista, é raridade da raridade da raridade da raridade da raridade neste país. E devem se esconder de vergonha diante de um Bolsonaro e sua índole e tática nazifascistas. Deleuze dizia que ser de esquerda é saber dos devires minoritários, saber que a maioria é ninguém, que os modelos majoritários são vazios, mesmo que haja, até no momento em que se vota, hajam pessoas que se identificam com os modelos majoritários do homem, do macho, do adulto, do hétero, do monoteísta, né? Do branco. É o modelo majoritário vazio. E que a maioria são todos, a minoria são todos, os devires minoritários são todos e a maioria e o modelo majoritário é vazio. Além disso, ser de esquerda é ter uma cosmovisão onde percebo que o mundo, o planeta Terra, para não falar dos outros planetas e do inconcebível universo, mas o mundo, o planeta Terra, os continentes, o continente, o país, o bairro, a rua, a cidade, vem antes de mim e da minha casa. Enquanto que não ser de esquerda é o oposto. Percebo eu ou uma noção de eu, por mais ilusória que seja, e minha casa e minha família, antes do resto. Mas a diferença no momento brasileiro atual é muito mais simples do que isso. Brasileiros de esquerda, além de terem um mínimo de lucidez e sensibilidade, estudam, ponderam, são iluministas, ainda que briguem muito entre si, já que a esquerda nunca fora monolítica, e se não sabem alguma coisa, sabem que não sabem. Os melhores correm atrás para estudar, os teimosos persistem no erro, porém, com alguma visão interessante e válida que é sua. E a esquerda brasileira, além de ter grandes projetos para o país, tendo que enfrentar o desenvolvimento econômico aliado à justiça social. Todo governo de esquerda ou de centro-esquerda no Brasil teve que lidar com ambas as coisas. Sempre teve os melhores quadros em todos os setores, na arte, na intelectualidade, etc. Enquanto a direita é antiestética. Vocês conhecem alguma arte, algum grande artista de direita no Brasil? E não gosta de estudar. Tanto que inventou que a esquerda dominou a doutrinação das escolas e universidades, com Gramsci. Nunca leram uma linha de Gramsci, né? Para saber que ele nunca foi autoritário. Ele queria o intelectual orgânico surgido da massa, da classe trabalhadora, e não mais da elite, num desenvolvimento de uma contracultura, de uma contra-hegemonia, para a libertação
E aí eles criticam o próprio pensamento crítico, né, para ver como é uma elite, uma direita dominadora e burra. Então é antiestética, né? A esquerda sempre teve os melhores quadros na arte, na intelectualidade, em todos os setores, enquanto a direita é antiestética. Né? Basta ver que hoje o fundamentalismo de direita religioso é o neopentecostal, o evangélico, com terno gravata, a Bíblia debaixo do braço, não é nem mais toda a liturgia, todos os ritos e toda a imagética e estética que, confesso, é fascinante da Igreja Católica. Não, é uma coisa limpa, sem nada. Tanto que a Michelle Bolsonaro quis tirar todas as artes sacras do Planalto, como se fosse a casa dela, e não a casa da primeira-dama e do presidente da República. Cargos que não são vitalícios. O rito republicano. Eles não sabem. Então, é antiestética essa direita. E, ao mesmo tempo, não gosto de estudar. Então, não tem os melhores quadros intelectuais. Tanto que inventou que a esquerda dominou a doutrinação das escolas e universidades. Porque ela, a direita, tira baixa nota no Enem, não entende os assuntos e não quer entender. Os filhos do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro, é uma direita explícita, até extrema direita, não souberam responder uma questão simples do ensino médio no Enem. Ficaram na superficialidade de que era uma questão de linguagem trans, pajubá, né? Não. Era uma linguagem trans apenas para a pessoa, para o postulante que está ali fazendo a prova, proponente, ter se ligar na questão. A questão é linguística, básica e neutra. Não souberam responder. São superficiais a direita. Não entende os assuntos, não quer entender, não passa nos vestibulares nem nas melhores universidades públicas. Antro de maconheiros, segundo ela, que nada sabe sobre a qualidade de contribuição científica, intelectual, na área de humanas e de exatas destes centros acadêmicos. A direita chama a esquerda de irracional. É exatamente o oposto. A direita é irracional. E nada diz sobre isso. Nem tenta mudar ou melhorar os seus quadros políticos, sempre não orgânicos e eleitos em momentos de crise e demagogia. Tirando o Fernando Henrique Cardoso, que sempre foi um democrata, liberal nos costumes, democrata acima de tudo, ele e a Ruth Cardoso, e de centro-direita, né? Ele melhorou a economia, mas sempre foi um democrata, embora tenha colocado o mercado, com privatizações e tal, e o grande mercado financeiro internacional e a elite nacional acima dos interesses da nação e do povo. Mas é centro-direita. Tirando ele, é o setor direitista da sociedade brasileira, ultraconservador provinciano, que vota sempre pela descarga emocional, pelo ódio, pela alienação, pelo confronto e pela movimentação midiática e da elite. A direita explícita, afinal, foi quem elegeu os desastrosos Jânio Quadros, Fernando Collor e agora Jair Bolsonaro. Jânio Quadros, um doido, conservador nos costumes contra as roupas das Miss e os trajes de praia. Em São Paulo, anos depois, enquanto o prefeito proibiu o skate. Absurdo. Proibiu o skate. O corpo, né? A direita não gosta do corpo. Do esporte. E justo São Paulo, que é um polo skatista, né? Da subcultura do skate. Absurdo que a Erundina depois teve que revogar. E a Erundina, só a título de comparação, quando ela foi prefeita, acho que foi a prefeitura mais intelectual de São Paulo. Tinha Paulo Freire, tinha vários cabeças de esquerda. Tem até uma foto da Erundina lá tentando andar de skate. Teve que revogar. Presidente Vassourinha contra a corrupção, né? Renunciou em menos de um ano, jogando o país na instabilidade que, de certa forma, há um contexto de Guerra Fria, há um conservadorismo da sociedade brasileira, católico, a manipulação dos Estados Unidos e do imperialismo, e a nossa elite também militar, que nunca foi patriota, coisa nenhuma. E os que eram patriotas foram caçados, mortos, sumidos. Levou ao golpe de 64. A responsabilidade. Collor, caçador de marajás, arrogante, intransigente, contra os vermelhos, contra a baderna, a bagunça. A bandeira verde e amarela que conta, né? Ele no debate diante do Lula, né? Piorou a economia e depois já na presidência, depois foram todos de preto, né?
ele falando para todos irem de verde e amarelo, no auge dos escândalos e da economia lá embaixo. Piorou a economia, confiscou poupanças, levando vários ao suicídio, né, com a ministra Zélia, que é igualzinho ao Paulo Guedes. Vamos ver quem é pior. E trouxe à tona casos escabrosos que o envolviam, não só de corrupção, mas outros crimes, até bruxaria e a morte do PC Farias, etc. E agora o Collor mais moderado, falando contra a política externa do Bolsonaro, que é... Vivi para ver isso. O Collor sendo moderado diante do Lindenberg Farias, concordando com o Collor. Lindenberg Farias do PT. Porque Bolsonaro talvez consiga superar o Jânio Quadros e o Collor. E agora já é Bolsonaro. Jânio Quadros, Collor, né? A direita explícita elegeu esses três. O apocalipse com esses 22 ministros, o da deseducação, o da deseducação que só deu aula em quartel, e é serviçal de milicos, aplaude 64, e serviçal de setores corporativistas financeiros, só. Não sabe o que é uma universidade brasileira, ele é colombiano, não sabe de nada. Ele ganhou um diploma aqui no Brasil da Gama Filho, que fechou por irregularidade. Então é o ministro da Deseducação, indicado pelo descolarizado Olavo de Carvalho, já se vê. O do anti-meio ambiente, né? Secretário do meio ambiente aqui do Alckmin, no estado de São Paulo, escondeu áreas da bacia do Tietê para promover turismo e exploração, passando por cima do meio ambiente. Né? E junto com uma lógica de acabar com o mercado brasileiro, que precisa dos acordos climáticos e desenvolvimento sustentável, que é bom para a nossa saúde, dos animais, da ecologia, da natureza e para a economia. Todos ganham. A da Amélia, da família ultrapassada e dos antidireitos humanos para humanos direitos, aquela goiabenta. O da justiça, o Moro, justiça seletiva e oportunista e autoritária, inconstitucional, sem provas. O da economia ultraneoliberal de terra arrasada. O chanceler Lavette, que acha que Trump é Deus, etc, etc. Isso é a direita? A esquerda que é emocional? A esquerda tem conceitos, planos de Estado para o Brasil, sabe debater. Nessas eleições de 2018, a esquerda, ao contrário, tentou dialogar, teve fundamentos. Tanto o eleitorado do Boulos, né, que é reduzido, mas com luta por moradia e transformação social, da Marina, com as questões da ecologia, do Ciro Gomes, com reforma tributária, do Haddad, com uma continuação da social-democracia lulista, tiveram ideias. Mesmo o eleitorado do Alckmin, de centro-direita, minguado com o PSDB desde o golpe de 2016, se arvorando no desgoverno ilegítimo do austero Temer, mostrando a sua vocação de ultradireita agora com Dória, etc., alinhado ao bolsonarismo. Até o Cabo Daciolo, identificado com a maluquice do fundamentalismo religioso de direita, teve mais votos do que muitos desses. Essa é a direita. A direita desconsiderou qualquer debate do país, sobretudo no segundo turno, pura e simplesmente. Seu presidente fugiu dos debates e, quando foi no primeiro turno, escreveu 3 palavras simples na própria palma da mão, como um tonto, um paspalho. A direita fechou os olhos para isso. É a molecagem, a irresponsabilidade, a mitagem, a descolarização, a despolitização, a manipulação, a burrice, estampada na testa de quem segue MB lixos, desinformações de WhatsApp e afins. A gestão do poder de um país que é uma das maiores economias do globo, um país tão potente, eu digo até que é o país mais potente do mundo, e eu conheço bastante o mundo, e que ainda tenta sair do terceiro mundo na mão de idiotas. Acrescento à definição deleuziana o fato de que a esquerda procura as causas e quer tratar os problemas através das causas estudadas, analisadas, observadas, discutidas com os setores mais antagônicos, tanto o mercado quanto os trabalhadores. Essa extrema-direita do Bolsonaro não quer, é totalmente pró-mercado. A direita é isso, não sabe unir o país, né? Não tem um diálogo, é irracional. Enquanto que a direita, sobretudo a extrema-direita, acha que pode solucionar os problemas econômicos, políticos e sociais pelas consequências. A esquerda vai nas causas, a direita quer as consequências.
Vejamos o assunto da violência, por exemplo. A esquerda sabe, porque o Atlas da Violência de 2018 demonstrou, que regiões e cidades mais pobres são 9 vezes mais violentas do que as menos. Isso é no mundo todo, viu, gente? O que a direita faz diante disso, diante deste dado científico, com pesquisa e tal? Desconsidera a inteligência, o estudo, as pesquisas que tiveram metodologia social e científica, os dados e os projetos ponderados, vai pelas emoções mais baixas do ser humano, violência contra violência, tolerância zero, dizia o Dória, né? E o Bolsonaro é a mesma coisa, que é encher ainda mais as prisões, armar cidadãos, né? E isso vem o dinheiro deles, né? Com a Taurus, com a indústria armamentista e a indústria da violência da bancada da bala. Né? Violência contra violência, tolerância zero, que é encher ainda mais as prisões, armar os cidadãos, investir no Estado que é máximo para ser autoritário e policialesco e mínimo no trato da desigualdade secular deste país e histórica. A inútil guerra às drogas e ao tráfico, que já atingiu o ápice de décadas e décadas de nulidade, revela ainda mais o mesmo processo tacanho da direita social e institucional, sempre imbuído de medo emocional. Enquanto que a esquerda, e neste aspecto mesmo liberais progressistas, o próprio FHC, por exemplo, sabem que a liberação pode trazer grandes avanços e benefícios, bastando observar a experiência internacional de países civilizados e desenvolvidos. Uruguai, né? A liberação no Uruguai estrangulou o tráfico. No Canadá está faltando maconha. O Brasil poderia exportar. Em vários estados dos Estados Unidos estão fazendo dinheiro. Parece que a Holanda já tem algum tempo com sucesso a liberação, e outros países. E isso em tudo, viu? Renda básica, taxação de grandes heranças. O Brasil está sempre atrasando por causa dessa direita chucra, dessa elite. A direita desconsidera isso tudo, num espírito tacanho, bruto e emocional. A esquerda sabe que, tratando a desigualdade, a miséria, a pobreza, investindo em distribuição de toda a riqueza produzida, a violência será inevitavelmente impactada e diminuída. Ainda mais com o amplo projeto de educação, a tarefa expert da educação na economia, e reorganização do espaço urbano, periférico, centro das nossas cidades e estados. O direitista brasileiro que apertou 17 para Bolsonaro, que não tem vergonha de dizer que lê ou ouve o charlatão descolarizado Olavo de Carvalho. Eu não vou listar aqui todos os absurdos do Olavo de Carvalho. Acho que, né, a essa altura todos vocês já sabem, né? Todo o anti-intelectualismo dele em relação a tudo. Que chama tudo e todos de comunista sem estudar o básico dos ismos. E mesmo aqueles sem consciência de classe que se iludem com a moda neoliberal, que só quebrou com os países, mesmo com as superpotências, é aquele ignorantão. Jovem marmanjo despolitizado, ou moça reprimida pela religião, irracionais. O direitista é aquele ser infecundo sem grandes projetos para o país, a escória que atrapalha nosso desenvolvimento econômico e a nossa justiça social. É aquele ou aquela que, sobre tudo isso, não sabe que não sabe nada e acha que sabe tudo. Vou repetir. Não sabe que não sabe nada e acha que sabe tudo. É incrível, pode reparar. Na política, nas nossas famílias, nossos colegas ou amigos ou ex-amigos, conhecidos, famosos que se identificam com essa direita. É exatamente isso. Não sabe que não sabe nada e acha que sabe tudo. Mas nós estamos aqui, com a nossa inteligência, os nossos grandes projetos, não de governo, mas de Estado para o Brasil. E eu, dentro ou fora deste país, estarei sempre na luta e na oposição, mais do que resistência, é luta e oposição, pela justiça social e pelo desenvolvimento econômico solidário, criativo e inteligente, alinhado a uma educação livre, constitucional. Venham comigo, me sigam. Estamos juntos. Até o próximo vídeo.